seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Então, queridos, nós estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado, pastor Calxande, Marcela e todo o pessoal daqui. Muito obrigado mesmo. E eu nem perguntei a eles se pode ser a mesma palavra, porque eu quero pregar outra. Aí eu disse, ele não falou nada, então não estou em desobediência não. Né? Quando fala, a gente obedece. Mas se a gente não, se ele não falou, então é porque eu posso ministrar outra coisa. Queridos, nesses últimos dias, né, eu não tenho dúvida, né, que a gente está próximo na volta do Senhor Jesus. Você é crente e você sabe que não pode desconsiderar esse fato, de que a volta de Jesus está próxima. Não é? Graças a Deus. E esse graças a Deus, eu quero saber assim se é que você deseja ir logo para o céu. Amém, glória a Deus. Sabe, a gente quer ver Jesus rápido, mas será que estamos prontos para partir e deixar o mundo como ele está? Entregue ao diabo e aos seus demônios? A gente tem que pensar um pouco sobre isso. Que existe, neste tempo, eu sempre falo, sabe, pastor, que uma vez que nós vencemos o Covid, porque quantas pessoas maravilhosas e até mais santas do que nós partiram antes. Uma vez que nós ficamos nesse tempo, é porque existe algo de Deus para conosco, que só nós podemos cumprir. Porque quando a gente olha o caos que está, o mundo em geral, eu acredito que pessoas, nossos avós, por exemplo, até nossos pais, né, se voltassem, meus pais já faleceram, eles não iam acreditar no que está acontecendo no mundo. Então Deus nos levantou para um tempo como este. Só que é neste último tempo, amados, que nós vamos experimentar um dos maiores moveres espirituais da terra. E eu tenho feito essa oração, Senhor, não me deixe fora disso. E eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção. Eu não quero ficar fora deste mover sobrenatural de Deus. Queridos, nós vamos experimentar tantas curas, tantos milagres, tantos sinais e prodígios como nunca experimentamos. A igreja que Jesus vem buscar não é inferior à igreja de Atos. O próprio apóstolo Paulo disse que o ministério do Espírito seria de maior glória. Nós não podemos aceitar que a glória da segunda casa seja inferior à da primeira. Não pode. Existem promessas proféticas. E de repente você olha para a igreja, você olha para o mundo, e muitas coisas a gente diz assim, a igreja está igualzinha ao mundo. Mas eu quero dizer, esses dias estão contados para acabar. Porque nós estamos crendo em um grande avivamento. Eu quero falar um pouco sobre avivamento nesse tempo. E nós vamos sair daqui aquecidos. Porque avivamento significa despertamento. Sair da mornidão, sair da frieza e entender que Deus conta com cada um de nós, inclusive com as nossas crianças. Nós estamos vendo por aí, amados, crianças nas igrejas sendo batizadas no Espírito Santo. Tivemos uma vigília agora na nossa igreja, de quarta para quinta do feriado, onde crianças estavam lá, cheias do Espírito Santo. Eu disse para os pais, né, meu marido e eu dissemos, traga suas crianças. Ah, não tem o que deixar, traga, coloque aqui no chão. Nos colchões, porque não tinha departamento infantil. Eu via mais uma fome sobrenatural do povo de Deus. O nosso povo está com fome. E a partir de agora eu profetizo, vai ser uma fome mais intensa. Onde existe fome, Deus vem. Fome por Deus.
Não estou falando de fome de comida, mas fome pelas coisas espirituais. E avivamento, como eu falei, é uma resposta, inclusive, da oração de Abacuque. Em Abacuque capítulo 3, verso 2, ele fala para Deus: Senhor, aviva a tua obra. Ele está dizendo: desperta, meu Deus, aquece a tua obra no decorrer dos séculos. Queridos, avivamento provoca arrependimentos. Eu quero lembrar algo para você, como alguém que profetiza na casa de Deus. Não confunda ajuntamento com avivamento. Tem igrejas cheias, superlotadas. Não quer dizer que é um avivamento. Porque os verdadeiros avivamentos de toda a história da igreja, desde Atos, como também no Antigo Testamento houveram vários avivamentos, provocaram que eles, além de um despertar, de buscar a Deus com mais intensidade, provocou arrependimento. Tem que haver arrependimento de obras mortas. Eu compartilhei, talvez, não sei se foi com o pastor, quando eu recebi Jesus há 32 anos atrás. Eu fiquei 3 dias chorando, pedindo perdão a Deus. Você pode dizer: você era tão devassa assim? Não, sempre fui uma pessoa recatada. Sempre, não tinha Jesus, mas as pessoas me confundiam. Pensavam que eu era crente. Eu dizia: Deus me livre de ser crente, porque eu me vestia adequadamente. Só conheci um homem na minha vida, que é o meu marido. 40 anos de casado, vou fazer esse ano. Deixa eu lhe dizer, era uma angústia, porque de lembrar que eu tinha, durante aqueles 26 anos de vida, eu tinha 26 anos, eu tinha entristecido Jesus Cristo. Eu tinha entristecido o Espírito Santo. E hoje eu vejo pessoas, amadas, graças a Deus por tantas conversões, mas precisamos verificar: houve mudança de vida? Precisamos clamar a Deus. A oração de Abacuque tem ecoado por vários séculos, milênios, no coração do Senhor, nos ouvidos do Senhor. Precisamos clamar por um despertamento. Avivamento traz curas, traz milagres. Avivamento traz, amados, uma mudança de vida radical. E posso te garantir, todos os profetas de todas as nações, eles têm ouvido do Senhor, que não vai demorar para eclodir o maior e último avivamento da igreja na terra. Lembre-se, avivar é despertar. É como que algo estivesse adormecido, sabe? Como tivesse algo natural. E Deus vai dizer: levanta, resplandece, muda de vida. Avivamento irá provocar conversões aos milhares, até mesmo aos milhões. Um homem de Deus recebeu uma instrução, que em um culto ele iria ver 1 milhão de almas ganhas. Antes de partir para a África, estou falando de Reinhard Bank, um alemão. Antes de partir, ele foi na Inglaterra. Ele saiu da Alemanha, foi na Inglaterra, na casa de George Jeffreys, que era um profeta, um homem avivalista, para receber a imposição de mãos dele. Ao chegar no portão da casa de George Jeffreys, George já sabia que ele estava lá. O espírito de revelação. Porque uma pessoa avivada, despertada, um crente avivado, ele tem revelações. Ele se move no sobrenatural. E ele recebeu imposições daquele homem. E ele foi para a África. E ele teve uma visão que do mapa da África lavado pelo sangue de Jesus. Esse homem partiu para o Senhor, tem cerca de 3 anos, salvo engano, 2 ou 3 anos, mas em um culto, queridos, ele tinha recebido uma instrução de Deus que ele daria, o Senhor daria a ele, em um culto, 1 milhão de almas. Na Nigéria, em um culto que ele estava pregando, ele ganhou 1 milhão de almas. Isto são avivamentos. Mas avivamento coletivo, ele é somente uma consequência de avivamentos pessoais.
Eu vim aqui, amados, eu sei porque sei. É a mensagem que eu tenho carregado. É avivamento e profético por onde eu passo. O avivamento tem que começar por nós. Sabe? Avivamento, ele é gerado e ele é mantido por oração. Nós precisamos voltar a orar. Talvez, Vânia, eu já oro. Eu quero dizer que para que aconteça o grande avivamento que Deus tem proclamado nos ouvidos de muitos profetas, precisamos intensificar a nossa vida de oração. Vou mostrar dados aqui de homens que foram avivalistas, mas que antes de tudo, eles geraram em oração, em jejuns. Alguém me perguntou, o que é que o jejum provoca? Eu disse, olha, eu não tenho tanta base, talvez teológica ou base de revelação, mas só sei uma coisa. É como o rema quando a gente apresenta para alguém. Você só vai saber experimentando. Eu digo, se você só vai saber o que o jejum provoca experimentando. Jejum não muda Deus, querido. A gente já sabe disso. Mas nós somos mudados após de atingirmos as revelações que Deus tem para a nossa vida. Porque no jejum nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Senhor. São muitas vozes neste mundo. Eu falo de jejum e falo também de quietude, solitude, onde você larga tudo, celular, televisão, qualquer tipo de ruído, e se tranca em um quarto em lugares secretos. Avivamento é gerado em lugares secretos e depois é espalhado para o coletivo. Não me chame de religiosa. Não diga que isso é religiosidade. Os resultados, amados, de milagres, de curas em nossas vidas provam que jejum funciona. Nós nos tornamos mais sensíveis. Todos os avivamentos são precedidos de horas e horas de jejum. Esse homem que eu acabei de falar, Rei Hanban, que foi para a África. Eu falo de uma África de mais de 50 anos atrás. Um caos. Ele orava no mínimo 7 horas por dia. A propósito, o nosso maior líder, que está com o Senhor, o líder da palavra da fé, passava 3, 4 dias num quarto de oração. Jejuava 2 vezes na semana. O próprio mestre, o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele jejuava. Paulo, quantas vezes você vê nas cartas de Paulo, fala sobre o que ele passava, perseguições, aí ele fala de naufrágios, de traições, e falava de fome e jejuns. Fazendo diferença entre passar fome e jejuar. Na instituição dos diáconos, eles se separaram para jejuar. Para não tomar decisões erradas, precisavam ouvir Deus. Saulo e Barnabé foram separados, teve tempo de orações e jejuns. Vocês estão entendendo? Então, queridos, nós estamos diante de uma geração caótica, que na verdade elas querem buscar a Deus e não sabem como. Necessidade de um ídolo. A gente vê os movimentos aí, jovens e adolescentes correndo como os loucos. Na verdade, lá dentro é um desejo, amados, de encontrar o Deus vivo. Então, se nós não tivermos, se nós não gerarmos uma geração que ame a Deus e ore no secreto, nós estaremos destruídos. Eu falei no outro culto sobre profecia. E uma das profecias mais poderosas desse século veio de um homem que é um grande evangelista, Billy Graham. Billy Graham estava em certo lugar e pediram para ele orar por bandeiras das nações.
E ele passou por todas as bandeiras ali, orando, liberando palavras de fé. Quando ele chegou na bandeira do Brasil, ele parou. Ele parou, pegou na bandeira e disse, eu estou falando de um evangelista, e disse, Deus me mostra que é deste país, do país desta bandeira, que sairá o maior avivamento de todos os tempos. Em uma reunião de profetas validados, experimentados, mais de 100 profetas do mundo, reunidos em um certo lugar. Eles se reúnem uma vez por ano para orar. Eu ouvi Valnice Milhomes falando isso. Entre eles está Cindy Jacobs e outros mais profetas que são respeitados no mundo inteiro. Eles estavam orando, reunidos naquele lugar secreto, buscando de Deus instruções para o mundo, para orar pelo mundo. Cada um recebia um papel e colocava, e separadamente eles tinham que escrever o que ouviu de Deus. E aquele dirigente disse assim, o Senhor está me falando que vai haver um grande avivamento. Mais ou menos isso. E Deus vai revelar para nós de que lugar virá. Sem ninguém contactar o outro. Trouxeram um por um, quase 100 profetas, o papel. Quando abriram, unanimemente, estava lá, Brasil. Pastor, tem pregadores, tem pastores se mudando para o Brasil. Enquanto nós estamos, sabe, levados pela murmuração, pelas palavras negativas para com o nosso país, tem pessoas vindo de nações altamente desenvolvidas, porque ouviu de Deus, vá para o Brasil, porque lá vai explodir, eclodir o maior e último avivamento. É de lá que vai pessoas para o mundo inteiro. Não é por acaso pessoas sendo levantadas, os improváveis sendo levados para outras nações. Isso é só prenúncio, são fagulhas do que Deus está para fazer. E por que eu falo essas coisas? Porque chegou a hora, amados, de nós investirmos mais tempo em oração pela nossa nação. Chegou a hora, sabe, de nós ensinarmos as pessoas a dedicar tempo, como foi a imersão de ontem. Nós nem sentimos o tempo passar. Mais de 12 horas aqui, que atmosfera. Eu cheguei em casa dizendo, gente, eu dizia, Valquíria, eu não estou sentindo cansaço nenhum. Só pode ser Deus. Aquela atmosfera onde Deus estava se movendo. Queridos, toda vez que há um caos, Deus responde com avivamento. Israel estava uma destruição. Todos envolvidos com ídolos. Eu estou falando das nações, da nação cujo Deus é Senhor. Nos dias de Josias, o pai de Josias morre e fica agora um menino de 8 anos para assumir um trono. E este menino provocou um dos maiores avivamentos da história. E você vai olhar as características de um avivamento. A religiosidade foi quebrada. Outra coisa, arrependimento, deixando a idolatria. Vai nem crente ter idolatria? Tem. Porque fica indo para tal lugar por causa de um nome. Sendo guiado por ondas que não é de Deus. Por qualquer vento de doutrina. Quando podia, entre aspas, pagar o preço para ver sua igreja avivada. Porque, volto a dizer, em todo avivamento,
Há um revestimento de poder. Em todo avivamento há milagres. E irmãos, olha, eu ando com a expectativa de que a qualquer momento, porque é o caos que nós estamos atravessando, caos espiritual, caos moral, é uma degradação moral como nunca se viu. Mas se você vive ligado nos céus, você sabe que a qualquer momento Deus derramará uma unção, um poder transformador. Ele só precisa que a igreja se levante em oração. Volto a dizer, todo e qualquer avivamento não nasce somente de um desejo. Tem que haver muita oração envolvida, muito envolvimento espiritual, muita busca intensa. Vocês estão entendendo, amados? Eu vou mostrar alguns dados para você. O Smith Wigglesworth, do qual o irmão Reagan pegou muitos estudos dele, um inglês que ressuscitou 21 mortos, ele profetizou um avivamento maior do que o da Rua Azusa. Antes de partir, mais ou menos em 1938, ele disse: eu creio que este avivamento pentecostal que estamos é a melhor coisa que o Senhor tem na terra hoje. No entanto, creio que Deus tem algo para tirar disto, que será ainda melhor. Em 1936, ele liberou uma profecia na África do Sul. Um avivamento que ofuscará tudo o que conhecemos ao longo da história. Já houveram os avivamentos da fé, houve avivamentos de curas, avivamento de milagres. Se você estudar, fizer um estudo da história da igreja, você vai acompanhar esses avivamentos, do qual nós fomos alcançados com a palavra da fé. Mas existe um grande avivamento que vai ofuscar todos os demais. Queridos, avivamento nasce, pastor, de uma indignação. Você começa a ficar indignado. Sabe, eu tenho um lema comigo: aquilo que eu sou indignado é porque Deus me vê como solução. Oh, alguém precisa pegar isso. O que é que está te indignando? É essa indignação. Meu Deus, que Deus quer te levantar para trazer a resposta. Ele não quer que você seja baderneiro com panelaço, não é isso, com críticas em Instagram, com respostas, sabe, à torta e à direita, com afrontas. Não, o nosso papel, amados, é joelho, é boca no pó, é oração em línguas sem parar, até que se manifeste aquilo que a gente crê. Um jovem de 16 anos, chamado Evans Roberts, em pleno país de Gales, um improvável, trabalhava nas minas de carvão. Esse homem decidiu orar, esse rapaz decidiu buscar a Deus de todo o coração, dizendo: Senhor, me dá almas. Eu não falo de uma oração de 10 minutos, horas e horas, sistematicamente, todos os dias, retiros espirituais, clamando: aviva, Senhor, esse país. Um adolescente de 16 anos, em menos de um ano de oração, ele ganhou 100.000 pessoas para Jesus. 100.000 pessoas era a população do país de Gales. Característica de um avivamento: arrependimento, como eu falei, exposição de pecados, uma tristeza profunda por insultar o Espírito Santo. Os bares são fechados, os prostíbulos fechados, os juízes colocando luvas brancas porque não tinham que julgar, porque todos os que eram assassinos, eles mesmos se entregavam.
multidões nas ruas, buscando as igrejas. Mas o Deus que fez com esse jovem, que salvou todo o país de Gales, Ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu percebo no Espírito que deste lugar está se levantando uma geração de adolescentes. Adolescentes que vão revolucionar esse bairro e vai influenciar esta cidade. Eu não sei quem é o líder de adolescentes aqui, mas você fique pronto para ter cultos de vocês que não vai ter hora para acabar, porque eles serão quebrantados no espírito. Muito choro de arrependimento. Aleluia. Por que o diabo investe tanto nessa faixa etária? Por que o diabo tem investido tanto em crianças? Nós estamos orando e crendo em avivamento nas crianças. Não ficará ninguém de fora, amados. Eu estava nos Estados Unidos, na conferência do Rema agora. Era 16 de fevereiro, tinha chegado lá. E eu tenho sempre orado em outras línguas, sistematicamente, porque eu sei que é a oração que você captura os segredos de Deus. E eu fui dormir. No outro dia começaria a conferência. E eu tive um sonho. Eu não tenho dito esse sonho em muitos lugares, mas aqui eu tive direção plena de Deus para contar. Já contei a Marisete Garcia, já contei a Humberto, todos testificam disso. Nesse sonho eu estava na igreja, um culto comum, normal, como todos os domingos, junto com meu esposo. De repente, sabe, eu não sei se vocês conhecem, a impressão era 25 de março, em plena véspera de Natal. Um formigueiro humano. Eu via um formigueiro humano na rua da minha igreja. Eu não sei de onde apareceu tanta gente entrando na igreja como uns desesperados. E eu olhava para o meu marido e dizia assim no sonho: meu Deus, o que é isso? E eu ouvia a voz do Senhor: é o avivamento que tantos vocês pedem. Eu vou falar de novo. É o avivamento que vocês estão orando. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas igrejas no Brasil estão fazendo vigílias, estão fazendo movimentos de orações. Não pense que a Imersas ontem foi uma ideia de Marcela. Ali é prenúncio do que vai ocorrer no avivamento. É como se fosse uma pedrinha, sabe, num quebra-cabeça do que Deus quer promover nesse lugar. Quem tem ouvidos, ouça. Nós não vamos deixar passar por nós isso. Eu tenho dito: Senhor, não me deixe fora disso. E queridos, mas tem um detalhe. De repente, eu olho para o lado. Na verdade, eu gritei no sonho e disse assim: meu Deus, nós não estamos preparados. Porque em um avivamento, pastores, me ouçam. Eu já tenho pregado desde 16 de fevereiro em vários lugares. Publicamente eu não falei. Mas me ouçam. Em um avivamento, multidões chegarão aqui desesperadas. Elas serão tomadas pelo Espírito Santo. Do jeito que o diabo possui as pessoas, o Espírito Santo vai possuí-las. E elas entrarão, serão guiadas pelo Espírito para estar em lugares que estavam buscando Deus. E nós precisamos estar preparados, porque vai vir toda classe de pessoa.
Tudo que você pensar, eles chegarão aqui. E eu gritava, nós não estamos preparados. Na mesma hora que eu gritava, talvez você pense, porque não tem, sei lá, um equipamento tecnológico disso. Irmãos, tudo isso é muito bom e tem que existir excelência. Mas não é isso que traz poder de Deus. As igrejas estão se equivocando. Quando um câncer aparece, sabe para onde vai? Para biboca, não sei se aqui se conhece esse termo. As bibocas lá da favela, onde tem uma irmãzinha de coque que ora na madrugada. Mas ela tem a resposta. Nós não precisamos ter uma indumentária religiosa para ter o poder de Deus. Nós devemos ser aqueles que conhecemos a palavra, a revelação, mas também temos uma vida de oração. Alguém está me entendendo? Como o pastor falou comigo, põe amor no seu coração. Põe amor quando eu falar algumas coisas aqui. Que pode não ser o que você queria ouvir, mas é necessário. Eu gritava, nós não estamos preparados. O Senhor mandava eu virar o rosto. Quando eu orava, quando eu olhava, eu via pastores. Ele não me autorizou a dizer o nome. Porque se tem uma coisa que tem que existir no profeta é discrição. Não me autorizou a dizer o nome dessas pessoas. Mas o Senhor, eles estavam batendo papo enquanto as multidões chegavam. E Deus disse para mim, olha a distração deles. Prega isso para onde você for. A distração é uma das maiores inimigas da unção. Temos tempo para tudo. Temos tempo para 3 horas, 4 horas, maratonar Netflix. E quanto tempo damos a Deus? Todos os avivalistas, eles não oravam menos de 4, 5 horas. Esse rei Hardbank era 7 horas, pastor. 7 horas dentro do quarto. Que dizer de John Wesley? Que revolucionou toda a Inglaterra e o mundo. Até hoje, você lê os escritos de John Wesley. Eu fui na casa dele lá em Londres. Você é impactada, sabe, com o quarto que ele orava. A unção está lá. Eu me sentei, eu me ajoelhei ali. Pode dizer o que for. Eu quero lugares ungidos, ambientes ungidos. Eu tenho certeza que eu recebi algo daquele lugar. Porque a fome que você tem, você vai agarrar. A gente recebeu, com certeza. Sabe, queridos, John Wesley, ele orava de 4 da manhã, todos os dias, até 8 da manhã. Sabe como é que John Wesley recrutava seus líderes e pastores? No mínimo tinha que ler 50 livros por ano. Uma média de 4,5 livros por mês. Seus pastores tinham que jejuar 2 vezes por semana. Nenhum deles poderia orar menos de 3 horas. Você quer viver com John Wesley ou quer viver com o pastor Calchano? Será que ele era duro? Exigente? Todo mundo queria. Mas foi por causa do avivamento que John Wesley, George Whitefield e Carlos Wesley, irmão dele, por causa do avivamento. Um dia John Wesley estava tomando chá com leite, como um bom inglês, e a xícara caiu. Ele pensou que foi algum movimento que ele fez. Segunda vez ele coloca o chá quente e ele vai beber de novo. Era como alguém empurrava. Terceira vez caiu em cima dele, ele se queimou todo. E o Senhor falou para ele: eu quero para você, para que você precisa ser queimado para incendiar outros. Ele é chamado de um tição tirado do fogo. Ele dizia: ou você coloca fogo nos seus sermões, ou você pega os seus sermões e coloca no fogo. Queime-os. Mas você não pode estar pregando de uma forma fria, morna, sem resultados, sem sinais. Sabe, mas e ele saiu dali para incendiar o mundo. Por essa experiência que ele teve. Ele andava a cavalo
por dia cerca de 50 quilômetros, a cavalo, por toda a Inglaterra. Ele amarrava o corpo dele ao cavalo para ir lendo a Bíblia. O cavalo sendo guiado sozinho, ele lendo a Bíblia. Viveu até 86 anos. E deixou o legado que todos conhecem. O metodismo, a excelência e o fervor. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Seminaristas do mundo inteiro iam procurar Charles Spurgeon, saber qual era o segredo. Ele pegou uma igreja, salvo engano, com menos de 50 pessoas. E agora os cultos estavam 2.000 dentro, 2.000 fora. Depois passou para 10.000. Quem tem ouvidos, ouça. Filas de espera, meu Deus. Filas de espera, eu vejo. Eu vejo. Eu sei que eu estou com inspiração profética para falar. Eu nem fui lá nos apontamentos. E as seminaristas chegavam para ele. Eu estou falando de um pastor batista. Mas que o fogo de Deus estava aquecendo toda a Inglaterra. Queridos, eles perguntaram qual é o segredo. Ele disse, venha cá. Já está subindo, meu Deus, e agora? A senha. Pegou aqueles seminaristas. Um grupo de, sei lá, quase 50 seminaristas. Venha cá para você conhecer o segredo. Entrou em uma porta e abriu uma porta e abriu outra. E chegou em um lugar. Ele disse, venha conhecer as minhas salas de aquecimento. Eles presumiram, como tem muito frio na Inglaterra, deve ser alguma central diferente, mais moderna que ele instalou. Naquela sala que ele chamava sala de aquecimento, havia 700 intercessores. Enquanto Charles Spurgeon estava pregando, tinha uma sala com 700 pessoas, dia e noite, uma torre de oração, sem parar. Queridos, o avivamento provocado por John Wesley e George Whitefield fez com que uma revolução não entrasse na Inglaterra. No mesmo tempo que a França teve uma das mais sangrentas revoluções, você que estuda história sabe disso, ideias do iluminismo e tudo mais, por causa de oração, por causa de avivamento, porque os bares foram fechados, os pubs fechados, as casas de prostituições fechadas. Sabe, no dia de John Wesley, sabe como era que Londres era? Diz que de 10 casas, 7 era prostíbulo. Todo tipo de miséria que você pensar. Mas o avivamento trouxe uma revolução social. Entenda, o avivamento bíblico, o despertar, o poder de Deus trazendo conversões em massa, gera revoluções sociais e econômicas. Não fica só nas 4 paredes. Não é você ficar aqui desmaiado no poder. Oh, glória a Deus, quero ir para o céu, sabe? E pregado nas paredes, porque vai haver esse tipo de manifestação. Mas é quando sair daqui. Afetar toda uma sociedade. A corrupção acaba. Eu vou dizer de novo, a corrupção acaba. Você sabe o que vai acontecer nos avivamentos? E eu conclamo a você, se quiser estudar um pouco, estude. Sabe o que vai acontecer? Os piores pecadores, os políticos mais enrolados da face da terra, vão se render a Jesus Cristo. As pessoas mais difíceis, o que nosso país precisa, amados, é de avivamento. É de uma consciência de Jesus Cristo. No avivamento existe essa consciência. Ele está vivo. Sabe, o avivamento do país de Gales fez um jornalista chamado Frank Bartleman. Começou a enviar cartas para Evans Roberts. E começou a ficar incendiado. Eu preciso ir aí. Foi lá.
e experimentou daquele poder. Fique pronto, pastor. Vai vir pessoas de muitos lugares para procurar saber o que está acontecendo em Campo Grande. Eu vou lhe dizer algo que eu falei com Edilson de Lira há cerca de mais de 6 anos atrás. Eu disse, pastor, quase não tem voo para essa cidade. Mas o aeroporto vai entender que precisa colocar mais voos aqui. A Infraero, porque vai vir gente de tudo que é lugar. Para saber o que está acontecendo no sertão de Pernambuco. Queridos, no dia que começou a acontecer, ele me ligou. Vânia, tudo que você falou está acontecendo. Eu não estou contando para me exibir, eu estou contando que quando Deus revela, Ele vai cumprir. E eu vou dizer, não, a mente humana não compreende. A mente humana não compreende, mas você fique pronto. Os líderes dessa casa, principalmente o anjo da igreja, fique pronto. Porque, e não é, tudo é a motivação, pastor. Passa pela nossa motivação. Deus encontrou teu coração puro. Teu coração de integridade. Vai vir pessoas, irmãos, de vários lugares. O que aconteceu em Campo Grande? Eu estou a profetizar. Pessoal de Viseu, agarre. Porque é um efeito cascata. Se você crer, vai acontecer lá também. A Europa não é fria. Até porque vocês pisaram lá. Todos os anos eu tenho ido lá. E eu tenho visto incendiando. Mas eu vou lhe dizer. Do mesmo jeito que foi nos dias de Josias. Que houve uma grande revolução. Espiritual. Social. Em todo Israel. Porque ele levou o povo a se arrepender, a quebrar os postes ídolos, a voltar à leitura da Bíblia. Deixa eu lhe dizer, amados, é provado que um pequeno percentual de crente lê a Bíblia. É provado no Brasil. Olha a nossa estatística terrível. De 2 a 3% ora todos os dias. O crente sendo levado pela onda do mundo. Mas em um avivamento, e já está começando. Esse desejo intenso por orar. Essas imersões, esses mergulhos, são prenúncios de avivamento. A hora certa só Deus sabe. E se aprover a Ele contar. Mas a gente tem que se preparar. E o nosso preparo, amados, é claro que tem que ter lideranças fortes. Mas o nosso preparo é o espiritual. É proclamações de jejuns. Vânia, por que jejum? Porque vamos ficar suscetíveis. Mas um dos nossos maiores inimigos que nós lidamos chama-se estômago. O nosso estômago é um dos maiores inimigos que nós lidamos todos os dias. Ele quer comer toda hora. Se você controla o apetite, você controla todas as coisas. Se eu tenho autoridade sobre o diabo, colocar ele debaixo dos meus pés, eu tenho autoridade sobre um prato de comida. Porque se eu quero Deus, irmãos, Paulo fala em Coríntios que os exemplos que estão na Bíblia, tudo que aconteceu para nosso exemplo, esses homens e mulheres que trouxeram avivamentos durante toda a história, é para exemplos para nós. Se Deus fez uma vez, faz de novo. Sobe uma palavra no meu espírito. Eis que faço uma coisa nova, que já está saindo à luz. Porventura você não percebe? Você não percebe que às 3 da manhã, exato, você tem sido despertado e pensa que é insônia? Não é, diz o Senhor, sou eu te despertando para te convocar. Você faz parte do meu exército de oração. Não, queridos. Nós vamos ser atraídos pelo Espírito, até mesmo em restaurantes. Deus te chamar para o banheiro para orar. Para um lugar isolado para orar. Isto é prenúncio de avivamento. Salas e mais salas de oração. Eu vou citar alguns nomes rapidinho. Sabe, queridos, muitos talvez não conheçam esse fato,
Mas um dos primeiros avivamentos na Ásia foi na Coreia do Norte. Olha o que o diabo fez, porque eu disse que avivamento é precedido e mantido por oração. No início do século passado, a Coreia do Norte passou por um grande avivamento na capital, Pyongyang. Passou por um avivamento. Só que não perdurou muito tempo. E o propósito deles era invadir a Coreia do Sul. Isso são dados estatísticos. O presidente da Coreia do Sul à época, que a Coreia do Sul era uma miséria, eles viviam de restos, de sobras de outros países. Sabe quando tem essas catástrofes que jogam comida pelo avião, como houve aqui no Rio Grande do Sul? Era assim que a Coreia do Sul vivia, dos restos, das sobras. Um país miserável. Mas o presidente naqueles dias era um cristão. Convocou toda a nação para orar, para não ser invadido pela Coreia do Norte. E Deus promoveu um grande milagre. Toda a nação prostrada de joelho, clamando a Deus. Isto é avivamento. E Deus reverteu o quadro. Poucos anos lá na frente, um jovem budista chamado Po Yong-Soo recebeu uma visita de uma missionária. Ele com tuberculose em estado terminal. Os seus mentores budistas tinham dito: não tem jeito. Ele, dormindo em uma esteira, recebeu uma Bíblia dessa missionária. Você não tem noção onde a tua intrepidez e ousadia de entregar uma Bíblia a algumas classes religiosas pode provocar. E ele começou a ler do nada. E ali ele descobriu Jesus. Para resumir, ele foi curado. E ele fez um voto, um pacto com Deus, que pregaria em todas as aldeias. E ele começa a pedir a Deus uma bicicleta, uma mesa e uma escrivania. Foi aí que veio o livro A Quarta Dimensão. Aquele homem provocou uma revolução em toda a Coreia do Sul. Amém? Vocês conhecem a história. Mais de 60 anos de ministério. Ele trouxe a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem acho que mais de 500 anos, salvo engano, de fundada, de descoberta. Em 50 anos ocorreu uma revolução que não ocorreu durante quase meio milênio. Aquele país miserável passou a ser uma das maiores potências mundiais. É presidente da república, é banqueiros. Uma vez ele mostrou: os 50 maiores milionários da Coreia eram membros da igreja dele. O presidente da Coreia do Sul, na época dele, era um diácono. O que o avivamento provoca? Deus só está precisando de homens e mulheres íntegros. Íntegros com Ele, de intimidade, que não negocia princípios, que o busque de todo o coração. Vão te chamar de religioso, vão te chamar de fanático, mas você vai ver os resultados. Porque se Deus fez com Po Yong-Soo, que depois trocou para David Yong-Soo, onde o mundo inteiro, pastores do mundo inteiro iam lá para descobrir o segredo. E ele dizia: o segredo é a oração. Quando os pastores brasileiros começavam a orar, 10, 20 minutos paravam. Ele dizia: como é que vocês querem o poder de Deus? Orando 5, 10 minutos. Eles oram 4, 5 horas. Tem montes de orações, casas nos montes, feitas para orar, cavernas de oração. Uma das maiores igrejas do mundo está na China, igreja subterrânea. Eles não param de orar. É dependência total de Deus. A gente quer orar 10 minutos, quer poder. Eu lamento te dizer, mas não vai. Vamos ficar falando fé a vida inteira e nada vai acontecer. E vamos ficar frustrados, decepcionados,
Porque todos esses homens, que dizer de Dwight L. Moody, que revolucionou os Estados Unidos, orava 5, 8 horas por dia. Que dizer de William Seymour, um negro de um olho só, e Deus começou a colocar nele o impulso, a fome por Deus. Foi quando Frank Bartleman veio de lá, do país de Gales, com as notícias. Trouxe para Charles Fox Parham, que atualizou, trouxe de volta o pentecostalismo, ensinando, desejando pelo batismo no Espírito Santo. Nós temos o batismo com tanta facilidade por causa da revelação, e às vezes não valorizamos. Irmãos, nós somos uma dinamite ambulante. Nós somos mulheres e homens bombas. Onde a gente decidir orar, a coisa tem que mudar. Isso não é uma utopia. Eu não estou falando de coisas aleatórias. Existem comprovações. Avivamento. O que tua casa precisa é de um avivamento. Teu filho voltando para Jesus. Os presídios sendo impactados. Problema do Rio de Janeiro ou de outras partes do Brasil, amados, não é segurança pública, não é a saúde. Eu acredito que tem homens e mulheres que até se empenham. É falta de Deus, é falta de Jesus, é comprometimento, é falta de homens íntegros que decidam buscar a Deus por um único e só motivo: eu quero mais, eu quero o fogo dele, sem estar pensando em dinheiro, sem estar pensando em benefícios. Qual é o benefício que a gente quer? Almas, vidas, ladrões se convertendo, traficantes se rendendo a Jesus, corruptos se rendendo. É isso que vai provocar um avivamento. Sabe o que Zacarias diz? 4:6, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Cada vez que a gente orar, a unção vai aumentar e começa as chamas de um avivamento. Aí você vê em 1906, este homem negro de um olho só, semi-analfabeto, vai para Los Angeles. Nem sequer podia entrar no seminário de Fox Parham, porque era negro. Ficava nas escadas só ouvindo, porque queria o batismo. O que é que ele fez? Foi para um lugar, um galpão sujo, com caixotes de maçã. Colocava a cabeça lá dentro, clamando a Deus: me batiza, Jesus, me batiza, Jesus. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, o povo começou a afluir até ele, porque avivamento vai trazer as multidões, amados. Volto a dizer, não fique impressionado com multidões por aí que a mídia mostra. Eu quero ver mudança de vida. O verdadeiro avivamento espiritual, tem que haver arrependimento, tem que haver uma mudança de mentalidade, tem que haver uma mudança no falar, no agir, expondo os pecados, deixando a roubalheira. O avivamento provoca isso, amado, deixando seus deuses e seus ídolos. E para isso Deus está clamando: igreja, desperta, desperta para uma vida de milagres, desperta para uma vida de poder. E a gente viu um dos maiores avivamentos, que ainda não se compara com o que vai chegar. Sabe, às vezes eu penso assim, que eu vou estar pregando aqui como vocês, e de repente vai começar um a rir, chorar, outro gritar, gritos de pedido de perdão, gritos de arrependimento. Entendeu, pastor? Porque é assim que acontece. E começou um dos maiores moveres do Espírito Santo, que foi o avivamento da Rua Azusa, em 1906. Na Rua Azusa, em Los Angeles. Pessoas do mundo inteiro afluíam para lá. Bombeiros eram chamados a toda hora, porque as pessoas viam a casa pegando fogo. Mas não era um fogo físico, era o fogo de Deus. As pessoas, elas ficavam horas, dias prostradas. Dias prostradas no Espírito, desmaiadas,
Eles usam o termo desmaios no espírito, queimando por dentro. 12 talentos. Pessoa que nunca tocou um teclado, nunca foi para uma escola de música, estava lá tocando, porque talentos e dons sobrenaturais sendo liberados. Eu creio que enquanto eu falo, você está desejando. Você está desejando. E irmãos, não tem mágica. Qual é o segredo? Oração. Não tem para onde a gente correr. Deixa eu dar uma estatística aqui, rapidinho. Porque, irmãos, essas profecias, olha, 1 ano de vida em meio a um avivamento vai valer por 100 anos de uma vida comum. A gente só precisa de poucos dias de um avivamento para haver uma revolução mundial. Há 1 ano atrás, ou foi 2, um grupo de estudantes universitários estava lá. Souberam que havia um descarregamento. Houve um descarregamento nos trilhos de um trem. E poderia provocar uma contaminação total na região. Eles entraram na capela da universidade para orar. Uma oração simples, amados, mas famintos por Deus. Eclodiu um grande avivamento em Aylesbury. Quem lembra disso? Pessoas do mundo inteiro foram para Aylesbury. Tem 2 anos. Muitos meses. Não paravam os cultos, pastores. Jovens, ele só precisa de fome. O profeta Amós disse: nos últimos dias Deus vai derramar uma fome na terra, mas não é de comida, é pela presença dele. Pela presença, amados. Desejo pela presença do Senhor. Desejo pelas coisas sobrenaturais. Se Deus fez lá na Azusa, de lá 2 suecos foram para lá porque as notícias correram. Eu estou falando de um tempo que era escasso voos aéreos. Eles vinham de navio. Esses 2 suecos entraram ali naquela reunião da rua Azusa. Foram 1000 dias de fogo. Mas ficaram as consequências. 2 suecos partiram lá. O que aconteceu? Uma profecia se levantou com o nome Pará. O que é Pará? 2 suecos sem saber nada. O que é Pará? O Espírito Santo disse: procura no mapa. Era um estado do Brasil. Esses homens vêm dentro de um navio, descascando batatas. Não tinha dinheiro nenhum, mas tinha algo: obediência. Ei, você vai esperar o quê para obedecer a Deus? Quanto tempo mais você vai esperar para dizer sim para Deus? Muitas almas indo para o inferno, por causa que a gente diz: não estou preparado, ainda não é tempo. Não. Quando Maria Woodworth disse a Jesus: eu não estou preparada ainda, ele disse: enquanto você fica esperando se preparar, milhões de vidas estão caindo no inferno todos os dias. No instante ela foi avivada. Eu não quero ouvir isso do meu Senhor. Sabe, queridos, eu acredito, como aconteceu com aqueles 2 suecos, Pará, foram se deparar em Belém do Pará. Primeiro numa cidade menor, depois foram para Belém do Pará, fundaram uma das maiores congregações do Brasil e até do mundo, as Assembleias de Deus. Fruto de um avivamento. A gente não tem noção o que vai acontecer quando o avivamento se manifestar nesse lugar. Nós não vamos ter noção. Porque os desdobramentos é um efeito cascata. Pessoas do mundo inteiro. Avivamento provoca quebrantamento. E você vê o resultado das Assembleias de Deus, que nasceu em oração, nasceu debaixo de jejuns, nasceu debaixo, mas de busca pelo sobrenatural. A gente critica quem vai para o monte. Eu lhe digo, é melhor ir para o monte do que nunca orar. O que importa é buscar a Deus. Se a motivação for buscar o sobrenatural, vá para o monte. Mas a gente pode fazer do nosso quarto o nosso monte. E buscar
não é só uma teoria, buscar de verdade. Todos eles, o avivamento da Rua Azusa transferiu para esses suecos, 2 suecos. O avivamento da Rua Azusa pegou uma mulher chamada Aimee Semple McPherson, fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma mulher acima da média da sua época, uma mulher criativa. Ela orava 4, 5, 6 horas por dia. Irmãos, deixa eu lhe dizer, os judeus oram 3 horas por dia. Os budistas oram 8. Se você pegar um avião da Emirates, porque é uma companhia aérea islâmica, você vai ver lá que tem uma espécie de seta com uma luz apontada para Meca. E tem as horas exatas, está lá marcando. E você vai ver muita gente no avião, de joelho. Pega o seu tapetinho, se ajoelha, porque chegou a hora da oração. Ora no mínimo, parece que é 8 a 10 vezes por dia. O Sechonoye ora 18 vezes por dia. 18. Desse grupo todo, o único que busca o Deus vivo é os judeus. E o cristão ora quantas vezes no dia? Às vezes ele não ora nem pelo alimento. Tem gente que se escandaliza. Crente, você vai orar pelo... Claro. E na cidade que eu moro, então, que tem bruxaria em tudo que é lugar. Aqui também não é diferente. Irmãos, a oração, como Joyce Meyer fala, é como respiração. Joyce Meyer foi afetada por Madame Guyon, uma mulher de 1690 e tanto, que foi presa porque passou a escrever sobre buscar a presença. Incomodou a sociedade da época. O prazer de estar na presença de Deus. Queridos, eu não sei o que vai acontecer aqui nessa noite, mas uma coisa eu tenho convicção: Deus está despertando nossas vidas para buscarmos mais a sua face. Eu sei que já temos a presença dele em nós, mas eu falo, amados, de uma manifestação da fluência da presença, onde a gente toca no câncer e o câncer desaparece pela raiz e não volta nunca mais. Orações com resultados, vida de oração. Jonathan Edwards, míope, disse que tinha que pegar e ficar encostado o olho na Bíblia. Pregou um dos maiores sermões, pecadores nas mãos de um Deus irado. Começou a pregar e via os gritos de um lado para o outro, o povo caindo embaixo dos bancos da igreja, clamando por misericórdia a Deus. Crentes tendo visões do inferno, vendo multidões caindo no inferno. Porque às vezes, amados, nós parecemos que vivemos uma vida cristã como se o inferno não existe. Julgamos quem tem crise de identidade. Não, amados, no avivamento tem compaixão. O amor transborda. Todos são iguais. Os homoafetivos entram aqui e vão perceber a presença de Deus misturado com amor, com compaixão. Não há julgamentos, nem tem tempo, porque a presença dele nos invade. Sabe quando você está anestesiado? Você já teve um culto que você fica assim, anestesiado? Pode falar o que for, porque você fica morta para você mesmo. E morto não tem reação. Morto não reage. O que aconteceu com você? Eu fui avivada. Eu fui quebrantada. A inveja vai embora. Sabe aquelas reuniões para trair seu pastor são dissipadas. As intenções ruins do coração são dissipadas em um avivamento. Em um avivamento. O encantamento sai. Sabe por que estão buscando outras coisas por aí? Porque não estão encontrando na igreja. Graças a Deus por essa multidão aqui, amados. Eu celebro isso.
Mas isso não é muito comum. Até tem muitos ajuntamentos, mas não com santidade como está esse lugar. Uma das marcas do avivamento também, pastor, é santidade, santificação, pureza moral. Pureza moral. Tem um movimento aí, não preciso falar o nome, onde estão resgatando a hombridade dos homens. Pasmem, mais de 50% de homens lá são viciados em pornografia. Pasmem, a grande maioria é crente. Como vamos ter poder na igreja com homens envolvidos em pornografia e mulher também? Mas não é por força nem por violência, não é pelo nosso muito falar, é por uma ação sobrenatural de Deus. Que dizer do avivamento de pouco tempo aí de Toronto, da década de 90, avivamento de Toronto, no Canadá, na igreja do aeroporto, uma igreja pequena, parece que hoje é Vineyard, salvo engano, onde povo do mundo inteiro, pastores, ministros do mundo inteiro foram para lá. Porque é isso que o avivamento faz, atrai as pessoas. Irmãos, deixa eu falar, olha, eu já vou concluir. Não tenha medo do sobrenatural, não. De pensar que você enlouqueceu, que você é um fanático. Não tenha medo. É o sobrenatural que vai atrair os pecadores. Vou dizer de novo, é o sobrenatural que vai atrair milionários. Tem uma coisa que Joel 2 fala, que às vezes a gente passa por cima. Antes dele dizer, e depois disto derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois disto o quê? De uma transferência de riqueza. Depois que ele sara a terra e faz a terra prosperar. Depois que ele diz para o povo, vocês vão comer abundantemente e vão louvar o meu nome, e o meu povo jamais será envergonhado. Depois que ele faz, preste bem atenção, eu vejo pelo Espírito pessoas aqui que vão enriquecer. Mas peraí, é com um propósito. É um propósito divino. Não é para você enriquecer para ter casas de praia e abandonar a casa do Senhor, o seu chamado. Se for assim, você não enriquece. Mas Deus está olhando para pessoas. Você está na mira do céu. Deus te olhando para liberar muitos recursos. Pastor, integridade está em falta. São poucos homens que não se corrompem com riquezas, com fama. Eu vou dizer, não preciso de bajular, eu não preciso disso. Deus encontrou em você um coração puro, um coração que não fica interessado em ganhar todo o dinheiro da igreja. Você se contenta com o que chega à sua mão. Homens como o Senhor estão chamados diante do trono de confiáveis para liberações financeiras que nunca passou pela sua mente. Deus levantará pessoas que vão chegar nesse lugar e vão financiar os projetos que você tem no coração. E te digo mais, não é que eles querem nada seu, é porque o próprio Deus está mandando. Tem propostas que o Senhor vai recusar, pelo Espírito vai perceber, mas tem outras que vai saber. Assim diz o Senhor, e eu temo em dizer isso. Sou eu que estou enviando. Receba, por causa do que você vai fazer para o meu reino, a serviço do reino. Entendeu isso? Só que tem uma coisa, queridos. Eu não sei quantos aqui são desta igreja mesmo, mas a unção escorre do cabeça. Sabe, não é errado ter casa de praia, não é errado ir para resorts, hotéis, nada disso. O melhor dessa terra é para nós. É errado nós colocarmos nosso coração nessas coisas e não fazermos a obra de Deus.
As riquezas que estão chegando é para financiar o avivamento. Um homem de Deus, ele morreu, foi ao trono de Deus. O Senhor disse: você vai voltar. Está escrito em vários livros, inclusive naquele Novel Reis também fala isso, que escreveu sobre adoração, que andava junto com o irmão Rega. E esse homem de Deus disse que Deus falou assim: volte, porque você vai dizer para os líderes das igrejas, o maior número que você puder informar. E o Senhor disse: diz para eles que estou para derramar um grande avivamento, que em um dia vai ter 1 bilhão, 1 bilhão de almas rendidas. Deixa eu lhe dizer, com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, dos Instagram, de tudo que é mídia social, você acha que isso não é possível? É. Vai ser um dia de avivamento. Vamos ficar de pé, queridos? Um desses avivalistas, eles diziam assim: eu não permitirei que o Senhor, que não seja o primeiro som, o som da minha voz, que Deus escute. Eu me levanto mais cedo que os pássaros. Eu não vou perder para os pássaros. Talvez isso soe como religiosidade, mas, queridos, os resultados, cidades inteiras, quantas almas Billy Graham ganhou? Billy Graham é um evangelista que alguns dizem que ele era tradicional. Você sabe que ele não pregava coisas tão mansas? O senhor já ouviu a pregação de Billy Graham? Ele era firme. Ele não tem um arranhão no ministério dele. Ele era convocado pela presidência, a Casa Branca. Vários presidentes queriam ouvir aquele homem. Sabe que ele acordava para orar 4 da manhã até 9, 10. Ninguém procurasse. Durante as 5, 6 horas, primeiras horas da manhã, Billy Graham, ele estava em audiência com Jesus. Irmãos, resultados deixam pistas. Não é por acaso. Não me veja como religiosa. Eu estou aqui como uma avivalista. Resultados. Sucesso deixa pistas. Esses homens e mulheres, amados, eram homens de oração, de horas. Eu fui um dia em certa conferência, não convém dizer o lugar. Agora, irmãos, vamos orar em línguas. Irmãos, eu quase disse mais 1 minuto, porque o resto foi: eu declaro isso, eu declaro. Onde está a oração? A gente tem a necessidade de falar, de profetizar, de declarar. Era hora de oração. Lugares que estão tirando cultos de oração, reuniões de oração, apostasia entrando nas igrejas. Todos esses avivamentos, amados, lamentavelmente teve prazo de validade. Foram os avivalistas morrerem, voltaram ao pecado. Vai em Londres, catedrais, igrejas de Charles Spurgeon, igreja de John Wesley. Tudo hoje, a maioria são pubs, bares, boates. Por quê? Avivamento tem que ser precedido, gerado e mantido por oração. Que o Senhor, queridos, tenha compaixão de nós, como igreja. Que não seja mais uma boa explanação. Ah, eu gostei. Não, eu quero que você seja queimado com o fogo de Deus. Ao chegar em casa, se curve diante do Senhor. Se prostre diante dele. Que Deus nos abençoe. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.